ING em inglês nem sempre é traduzido como ando, endo, indo. Tem várias frases, várias situações que você vai ver o ING e ele não tem essa tradução. E tem muita coisa que você vai falar em inglês que tem que ter o ING e muita gente não sabe, acaba não colocando, falando errado, faz aquela confusão. Então vem cá que eu vou te mostrar direitinho como você usa esse ING, quando que ele é traduzido, quando que não é. Vamos entender direito essa história. Bom, o uso normal do ING é para você dizer o que você está fazendo ou estava fazendo. Então, normalmente, quando você coloca o ING num verbo, você tem a tradução da terminação ando, endo, indo. Então, por exemplo, se você fosse falar eu estou comendo, você fala I am eating, né? Então, esse eating é comendo. Se eu fosse falar as crianças estão fazendo a maior bagunça, então você vai falar the kids are making a big mess. Então o fazendo aqui é making. Beleza, isso daí provavelmente você já sabe. Agora o que muita gente não sabe é que tem frases que você tem que colocar o ING e ele não é traduzido. Isso acontece porque em inglês existem algumas regras de concordância que você deve usar o ING, só que em português a gente não usa o gerúndio, a gente não faz essa tradução do ando, endo, indo. Mas isso é bem simples, tem algumas situações que você tem que usar. Por exemplo, nessa frase aqui. Ela é boa em organizar as coisas. Então, nessa frase, o verbo organizar não seria organize, teria que ser organizing. E tem um motivo para isso. She's good at organizing things. Então, em inglês tem uma regrinha simples que é assim. Depois de uma preposição, o verbo tem que ter ing. Simples assim. Não tenta entender por quê, porque é a regra do inglês, é assim que eles falam. Então a gente tem que falar igual. Então quando você fizer alguma frase que tem uma preposição e um verbo na frente, coloca o ing. Você não vai traduzir em português, mas vai ficar certo em inglês, que é o que importa no final das contas. Se você fosse falar isso daqui, ele está interessado em aprender inglês. Então, em inglês a gente tem que falar he's interested in learning English. Tá vendo? In é uma preposição, então o verbo que vem aqui na frente tem que ter o ing. Mas você percebe que a gente fala em aprender, não aprendendo. Olha essa. Ela tem medo de falar em público. Você diz, she's afraid of speaking in public. Olha a outra. Eu estou cansado de fazer isso. I'm tired of doing that. Você não deveria dirigir depois de beber. You shouldn't drive after drinking. Tá vendo? Então depois do after, que é uma preposição, você usa o ing. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas eu não sei bem o que é uma preposição. Observe os exemplos. Você vai ver que tem uma meia dúzia de preposições que são muito usadas. Você já viu aqui o at, o of, o in, o after. Tem também o before, que é antes de. Então é só você basicamente memorizar aí uma meia dúzia que são as mais usadas, que é o que mais vai acontecer, que você não vai ter problema e vai falar certinho. Não esqueça de apagar as luzes antes de sair. Então você tem que falar assim. Don't forget to switch off the lights before leaving. Tá vendo? Então por causa do before, que é uma preposição, você tem que falar leaving. Mas aí você treina, você acostuma aqui. Before leaving, before going, before eating. Tá vendo? Você vai treinando e aí você acostuma com essa sonoridade, essa combinação do before, do after, com algum verbo com ing. Aliás, eu fazia isso quando eu estava aprendendo. Eu pegava padrões e ficava repetindo vários exemplos para memorizar isso, para ficar automático, porque eu também não gostava de ficar aprendendo regras, decorando regras. Então essa é a primeira situação. Antes de eu te mostrar a segunda, eu só quero te avisar que a nossa Black Friday já está aberta, matrículas abertas. Então se você quer aproveitar essa Ultra Black Friday, onde eu estou oferecendo todos os meus cursos com acesso vitalício, que você vai ter para sempre, e um lançamento que é a Mentoria Speed, um acompanhamento que eu vou fazer com a galera durante 3 meses. Então eu vou pegar no seu pé para você aprender de uma vez por todas e ver o que está acontecendo que você está travado aí no inglês. Eu gravei um vídeo explicando mais detalhes sobre essa oferta, então o link está aí na descrição, dá uma olhada lá. Então assim que terminar o vídeo, já clica no link e vai lá dar uma olhada nessa oferta incrível. Então a segunda situação é a seguinte, vamos supor que você queira falar assim, eu gosto de ir à praia. Você pode falar, I like to go to the beach. Agora tem uma outra opção, você poderia usar o verbo enjoy, que também é gostar, curtir. Então, em inglês você fala, I enjoy going to the beach. Opa, peraí. Por que going? Porque existem alguns verbos como enjoy
que você não deve usar o segundo verbo com o to. Então você não pode fazer essa combinação que seria o normal. I like to go. Você não pode falar I enjoy to go. Tá errado isso. É uma concordância, é a regra do inglês, não adianta reclamar. Tem que engolir essa, treina e automatiza para você não ficar pensando nisso. Não são muitos, é só você treinar um pouquinho que você memoriza. Olha essa. Eu evito comer muito chocolate. Então o verbo evitar também segue esse padrão. Então você tem que falar I avoid eating too much chocolate. Tem que ser eating. Você não pode falar I avoid to eat. Tá errado. Então sempre que você falar que você evita de fazer alguma coisa, você fala assim, I avoid eating, I avoid drinking, I avoid going. Então você coloca o verbo com ing e boa, e vida que segue. E se você fosse falar, você se importa em esperar? Você vai usar o verbo mind, que faz parte dessa família. Então, do you mind waiting? Se fosse, ele parou de beber faz 1 ano. Então, parar também segue esse padrão. He stopped drinking a year ago. Eu já terminei de lavar o carro. Então, o verbo terminar também segue esse padrão. I already finished washing the car. Próxima situação é a seguinte. Esses verbos que você está vendo aqui, tanto faz. Eles aceitam as duas formas. Então, você tanto pode usar o segundo verbo com o to ou com o ing, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, I'll start traveling more often. Eu vou começar a viajar com mais frequência. Então, depois do start, eu posso colocar traveling, mas eu também posso colocar to travel. Tanto faz, escolhe o que você achar mais fácil de falar. I'll start to travel more often. Tá vendo? É o mesmo significado e isso acontece com esses verbos aqui, tá? Só esses. Você pode falar I love to play sports. Eu adoro praticar esportes. E você pode falar I love playing sports. Dá no mesmo. Vamos lá? Quarta situação. Nadar é um ótimo exercício. Como é que você falaria isso? Em inglês você tem que falar assim. Swimming is a great exercise. Por que esse nadar tem que ser swimming? Não poderia ser só swim? Não poderia ser só to swim? Acontece o seguinte, às vezes a gente usa um verbo como sujeito de uma frase. É como se a gente transformasse o verbo num substantivo. Né, tá vendo? Então o sujeito dessa frase é o nadar, é essa atividade, esse ato de nadar. Em inglês, quando você for fazer isso, você tem que colocar o ing. Porque eles usam o ing para transformar o verbo num substantivo. Mesmo que você não traduza de uma forma diferente, igual aqui eu traduzi como nadar. Mas em inglês tem que ter o ing sempre que você usar um verbo como sujeito da frase. O curioso é que às vezes em português a gente tem uma segunda forma que é o verbo transformado em substantivo. Por exemplo, natação. Então eu posso falar também, natação é um ótimo esporte. Em inglês vai ser swimming is a great sport. Dá no mesmo. Então eles fazem isso com qualquer verbo. Em português, às vezes, a gente tem a forma transformada, né, que a natação é o substantivo que vem de nadar ou vice-versa. Às vezes não. Olha só, se você falasse assim, ó, ler mais vai te ajudar a melhorar o seu vocabulário. Então o que vai te ajudar? Ler mais. Então essa atividade, então isso é o sujeito da frase, que é um verbo. Em inglês, para você fazer essa frase, você tem que dizer reading more will help you improve your vocabulary. Aí olha só, a leitura melhora a sua imaginação. Então a gente tem o substantivo leitura, derivado de ler, que em inglês é igual. Reading improves your imagination. Então, na verdade, português é que é meio enrolado. Às vezes é, às vezes não é. Em inglês sempre vai ser assim, com o ing. Limpar a casa é muito chato, mas necessário. Então aqui, ó, limpar a casa. Então você diz, cleaning the house is very boring, but necessary. A paixão dela é cozinhar. Agora o cozinhar não está no começo da frase, então ele não é o sujeito. Ele continua sendo usado como substantivo. Pode ser, ele pode vir antes de um outro verbo, aí ele vai estar na posição de sujeito. Ele pode vir depois de um outro verbo, ele vai estar na posição de objeto. Então aqui é a mesma coisa, ó. Her passion is cooking. A paixão dela é cozinhar. Ou é a culinária. A culinária é o substantivo que vem de cozinhar. Você fala cooking. A mesma frase poderia ser falada invertida. Eu posso falar que cozinhar é a paixão dela, ou a culinária é a paixão dela. Em inglês vai ser do mesmo jeito. Cooking is her passion. A quinta situação é a seguinte. Olha essa frase.
Ela comprou um livro sobre técnicas culinárias. Acho que eu tô com fome, né? Só falando de culinária. She bought a book on cooking techniques. Nesse caso, cooking techniques. Esse cooking está sendo usado como adjetivo. Tá vendo? Eu tô falando que tipo de técnica é essa? Uma técnica para cozinhar, uma técnica culinária. Então, quando você especifica o tipo de alguma coisa, você qualifica alguma coisa, isso é um adjetivo. E em inglês você pode usar verbos nessa função também. Aí você coloca o ing e pronto, ele passa a ser um adjetivo, né? Ele passa a poder ser usado como um adjetivo. Olha a outra. Eu queria ter um carro voador. Esse voador é um adjetivo, eu estou especificando que tipo de carro é esse. Poderia ser um carro bonito, um carro azul, mas é um carro voador. Tá vendo? É uma característica do carro. Isso é um adjetivo. E em inglês, quando é um verbo, você coloca ing nesse verbo e coloca invertido, né? Porque o adjetivo sempre vem antes em inglês. Então poderia ser a beautiful car, a blue car ou a flying car. Tá vendo? É a mesma função, a mesma posição. I'd like to have a flying car. Seria legal, né? Isso é muito irritante. Então, irritante é um adjetivo. Em inglês é annoying. Aí você vai ver que tem adjetivos que você já aprende como adjetivo, né? Annoying é irritante, é um adjetivo, mas ele vem do verbo to annoy, que é irritar. Olha essa. As instruções são confusas. The instructions are confusing. Tá vendo? Confusing é confusa, porque vem do verbo confundir, que é to confuse. A situação foi muito constrangedora. The situation was really embarrassing. Então, embarrassing é constrangedora. Vem do verbo to embarrass, que é constranger. O chefe é muito exigente. Então, exigente vai ser demanding. The boss is very demanding. Porque vem do verbo exigir, que é to demand. Ó, e não esquece da nossa Ultra Black Friday. As matrículas estão abertas, o link tá aí na descrição do vídeo. Entra lá para você saber mais sobre essa oferta incrível. Te vejo lá na Black, hein?